Bom, agora a gente vai ter, então, o tempo para perguntas. Eu queria, antes de passar para o Nilson, que é o primeiro inscrito, eu notei uma coisa que é o seguinte, quer dizer, antes de você entrar, tinha 2.000 alunos, aí passou para 18, e agora, em janeiro, fevereiro, vai ter mais 19. Quer dizer, foi de 2.000, sei lá, para 40.000. A infraestrutura da Univesp, pelo que eu entendo, ela não foi ampliada, né? Apesar desse número monstruoso que aconteceu de aluno. Como é que vocês estão lidando com isso? O que é infraestrutura, Hélio? Professores, técnicos, quer dizer, o corpo que desenvolve o trabalho. Porque vocês têm um grupo que desenvolve todas essas atividades, né? Que pertencem, por exemplo, à Universidade Virtual, e ele foi de 2.000 para 40.000. Como é que vocês fazem isso aí? A gente conseguiu fazer uma mudança de orçamento, então a gente conseguiu fazer mudanças de orçamento e conseguiu fazer contratação de pessoas, contratação de prestadores de serviço, de empresas, que nos auxiliam em questões tanto de desenvolvimento de softwares, quanto em pessoal, né? Hoje, por exemplo, eu tenho na Univesp, quando eu assumi, eram 42 funcionários, hoje a gente tem quase 80 funcionários que são o core, né? Fora os 330 tutores que não existiam e que hoje existem, né? Então, a infraestrutura foi ampliada, hoje a gente tem desenvolvimento de software que está vinculado à área de TI, né? Mas é uma empresa que desenvolve para nós. E o ano que vem a gente conseguiu também mais do que dobrar o orçamento. Então, a gente já tem o orçamento aprovado, de que é mais do que o dobro do que eu tenho hoje. A infraestrutura, o que a gente pode dizer assim, o que é o core da Univesp, ela está hoje com 80 pessoas e 2 empresas que prestam serviço de tecnologia para nós, além dos 330 tutores que foram contratados. Então, a gente aumentou, sim, bastante o quadro, tanto dos efetivos quanto do... Agora, em relação ao corpo docente, é interessante que eu vou abrir concurso agora para docente, que serão coordenadores dos cursos. O corpo docente da Univesp é o da USP, da Unesp e da Unicamp. Então, a gente trabalha com os professores do Centro Paula Souza, esses são os professores que atuam na Univesp. A ideia é que na educação à distância e na Univesp haja flexibilidade para a gente abrir e fechar cursos segundo demandas que existem na sociedade. Por exemplo, hoje eu tenho licenciatura de Química, Física, Biologia e Matemática. Se a reforma do ensino médio, se o BNCC disserem, né, ao que tudo indica, vai mudar de disciplina para área, eu tenho como fazer essa mudança. Eu tenho como deixar de fazer formação por disciplina e começar a fazer por área. Se eu tenho um corpo docente fixo, e na educação à distância, por exemplo, ele atua durante 2 meses do ano, depois ele não tem mais atuação, porque a disciplina é bimestral. Então, ele dá um bimestre e ele só vai dar de novo no ano que vem. Então, esse corpo docente fixo, ao meu ver, ele é incompatível com a educação à distância. De eu ter um corpo docente como a USP, a Unesp e a Unicamp tem. Então, eu vou concursar professores, mas para serem coordenadores de curso. Então, a palavra para o Nilson. É uma tarefa e tanto que você tem lá, viu, menina? Eu fico de fora, assim, na torcida, né? Mas eu acho que há algumas coisas que foram faladas aqui hoje, principalmente na fala do Formiga, que acho que a gente precisaria, talvez, levar em consideração mais incisivamente nessa experiência, sobretudo na experiência da Univesp, a que você se referiu agora por último, né? Por exemplo, eu não acho que as palavras... tanto faz, as palavras têm peso. Então, EAD realmente precisa sair de cena, né? Porque não se trata de educação à distância. A educação à distância é enganação, é mentira. Não existe educação à distância. O que as tecnologias fazem é criar novos modos de a gente se sentir próximo das pessoas. Mas, literalmente, você longe, à distância, não rola nada.
não é? E, por outro lado, a gente poderia dizer que a educação à distância sempre existiu. Porque a lição de casa dos avós da gente sempre foi a educação à distância. Que era o atestado de que nem tudo que a gente aprende precisa estar aprendendo olhando nos olhos do professor. Tem o que aprende olhando nos olhos do professor e tem aquilo que a gente vai para casa, estuda em casa e faz, né? Então, nessa sua exposição sobre a Univesp, no início você falou do mix, 80-20, se eu não me engano, não é? Mas nisso que está rolando, não é essa a porcentagem, né? Não, você não falou, não parece relevante, mas eu acho que é. Porque aquilo que você vai fazer... A universidade, tanto a nossa aqui, quanto a virtual, é um mix do estar diante do professor e estar longe do professor. Porque tudo a gente aprender olhando nos olhos do professor é um desperdício de atenção, de gente, não precisa, não é? Mas também tudo à distância é irresponsabilidade, ninguém assume a responsabilidade, né? Então isso era uma coisinha para você comentar, talvez, né? Se quiser. Outra é assim, você reclamou com algum sentido, né? Com bastante sentido, diria, da síndrome do Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Quer dizer, cria o curso aí flexível, híbrido e tudo, e continua a proceder ou a imaginar que está num curso presencial, né? Isso não é de todo mal. Não dá para a gente simplesmente jogar fora, não é? Os nossos pais e o que passou, zerar, achar isso ridículo e partir para outra como se isso não existisse. Não dá para ficar parado que nem uma Gabriela, nasci assim, você sempre assim, mas também não dá para sair loucão da vida aí como um Raul Seixas, metamorfose ambulante. Tem que haver um mínimo de equilíbrio nessa organização, não é? Quando a Univesp foi criada, logo de início, ela interagiu mais diretamente com o que se faz regularmente nas outras 3 universidades, não é? Isso em 2010, por aí. Você não estava lá, mas você tem a história disso daí, não é? E eu tive, por exemplo, 2 disciplinas minhas gravadas integralmente e que passam regularmente aí na Univesp. E sem nenhum preparo, uma coisa assim, mandaram uma câmera para o fundo da sala, gravaram, puseram na rede, não tem mínima edição, mínimo preparo, uma coisa bem assim, simplificada, não é? E dando essa disciplina há mais de 20 anos, eu devo ter tido uns 1000 alunos, né? E os acessos dessa gravação são assim, 90 mil, 80 mil, é outra ordem de grandeza. Então, e é uma síndrome do Belchior, porque foram para lá e gravaram a aula do jeito que ela era dada, não foi gravada para a televisão, não é? Então, isso absolutamente não é desprezível, né? É preciso, sobretudo se a Univesp vem para se situar como um complemento em relação às 3 que já existem, não é uma 4ª nova partindo do zero, né? Só que essa política de aproximação, aparentemente, a gente saiu dela e está numa outra direção, né? E, finalmente, uma observação. A gente, ainda sobre esse peso das palavras, fala muito dessa cultura digital, e isso ficou muito presente na sua apresentação. Está em outras também aqui hoje. Mas eu sinto muito, mas nós somos analógicos. Nós, bichos humanos, somos analógicos. Nós não somos digitais. O digital é o que se resolve na base do 0, 1. Sente, não sente, não é? Vai, não vai. O 0, 1, não é? O analógico não. Tem tudo entre o 0 e o 1, né? A gente adora o analógico em outros setores aí da vida. Por exemplo, falar de gênero. Agora, se você quiser bancar o digital, você não é politicamente correto. Você é preso. O digital não serve mais para isso. Falar de gênero é falar do analógico. Entre o 0 e o 1 tem todos os tons de cinza que você quiser, não é? Agora, na prática, concretamente, isso significa o seguinte, ó,
Nós não funcionamos na base do sim ou não. Nós. Isso é o que se resolve na base do 0 ou 1, é muito pouca coisa. É coisa em geral de criança. A criança é digital. Há o herói, há o vilão, há a bruxa, há a fada, há o bem, há o mal. A criança é digital, nós não. A gente sabe que o bem e o mal passeiam de mãos dadas. A gente sabe que as histórias não podem ser binárias, ou 0 ou 1, não é? Então, fica essa crítica como se o digital fosse o máximo e o analógico fosse uma porcaria, né? É a mesma coisa que a gente desprezar a tradição. E eu diria que todo o sucesso do digital se dá na medida em que o digital mimetiza o analógico. Se o digital é bom, é porque ele copia o analógico bem. No momento em que o digital mostra que é digital, eu não vejo essa tela, eu vejo os pixels. Eu vejo os pontos, né, as matrizes. Agora, ele é tão bom que parece que foi uma pintura, né? Então, isso, vendo como metáfora, na relação entre as pessoas, precisava ser mais considerado. Veja que se o seu coração estiver batendo cada vez mais rapidamente, não é que você está tendo um upgrade e está ficando com um chip melhor, não. Você deve procurar um médico. Você está com algum problema cardíaco, não é? Porque o ritmo humano é o ritmo do coração, é o ritmo dia, noite, não é o ritmo do chip. Aliás, nem os computadores estão mais nessa do ritmo do chip. Isso já era. Que se queria, quando se queria um chip cada vez mais rápido, isso acabou, não tem saída, tem limites físicos para isso. Hoje a disputa é o processamento paralelo, distribuído, é ter 2 núcleos, 4 núcleos, 6, daqui a pouco vão ficar mais parecidos com a gente, mas por hora os computadores não têm nada de parecido com os seres humanos e não tem nada a oferecer para melhorar os seres humanos, né? Então, desculpa, mas fala o que você quiser aí, é só para dizer que eu te ouvi com atenção. Espera aí, acho que era melhor primeiro você responder ele antes de... Você quer complementar alguma coisa? Depois? Bom, difícil, né? Do EAD, o tanto faz, significa assim, não é exatamente tanto faz, mas é que existe um preconceito em relação à educação à distância. E para a gente tirar esse preconceito da frente, a gente põe outros nomes. Ensino híbrido, semipresencial, mais ou menos à distância. Então, a gente vai criando um monte de coisinha para ser mais palatável, só isso. E, de fato, no próprio decreto de educação à distância, ele define o que é educação à distância, quando alunos e professores não estão no mesmo local, no mesmo tempo, né? Então, isso é educação à distância. A partir do momento que você está lendo em casa, você está fazendo o flip classroom, é educação à distância. Então, eu não vejo um problema conceitual em usar a educação à distância, e muito menos eu não tenho esse preconceito de usar a educação à distância, né? Foi nesse sentido que eu falei. Sobre ser igual aos nossos pais, de fato, o que eu quis dizer foi, com tamanha tecnologia, com essas novas tecnologias digitais, a gente continua usando o mesmo paradigma. Então, o que seria uma educação interessante? Você usar aquilo que é o potencial do presencial, que é o encontro presencial, que é o olho no olho. E aquilo que por exemplo, o homem virtual que o Shaw criou e outras coisas mais... por exemplo, uma viagem à Grécia. A gente pode fazer isso pela internet. Não dá para fazer isso presencialmente, porque eu não posso levar uma escola para conhecer a Grécia Antiga. Então, quais os recursos que são importantes na educação à distância e quais os recursos que são importantes na educação presencial? Agora, quando eu falo de educação à distância e uso de tecnologias, eu tenho que usar uma metodologia diferente do que eu uso na sala de aula. O que eu estou dizendo a metodologia da sala de aula não funciona na EAD. A EAD, ela tem uma metodologia e uma forma de abordagem completamente diferente. Elas podem ser complementares, mas elas não pode ser emulação de presencial ou EAD. Sobre a história da Univesp, ao contrário, hoje nós estamos... a Univesp está muito mais próxima da USP, Unesp e Unicamp do que já esteve. Inclusive, essa história da mobilidade virtual veio do reitor da Unesp, a proposta. Então, hoje a gente tem um convênio que é muito mais próximo do que já foi. E próximo por quê? Porque nós não estamos concorrendo com a USP, Unesp e Unicamp,
nós somos complementares em algum sentido, mas nós somos autônomos em outros, né? Então, é uma universidade, a gente tem cursos próprios, e o que nós podemos partilhar são expertises diferentes. Acho que essa é o grande ganho que nós temos entre as 3 universidades públicas Centro Paula Souza, e tanto é que, por exemplo, no caso do Centro Paula Souza, ao invés de eu criar curso tecnológico da Univesp, eu vou pegar a expertise que a Paula Souza tem, que é a melhor educação profissional do Brasil, ao invés de eu criar o próprio e ser concorrente dela. Então, eu vou operacionalizar e o Centro Paula Souza continua sendo o grande centro de educação profissional do país, né? Bom, sobre cultura digital, eu discordo de você que o binário, ele foi para criar o sistema computacional. E quando a gente fala de cultura digital, a gente está falando de cyberespaço. O cyberespaço é muito mais do que equipamento, muito mais do que computador, é muito mais do que o 0 e 1, né? Ele é cultura, ele é forma de ser, ele é rede. Então, ele é aberto, é um campo, de fato, aberto. Ele não é o binário, né? Não enxergo a cultura digital assim. Muito ao contrário, ela é infinita, as relações são infinitas, a gente não consegue nem ver, né, quantos trilhões de relações a gente pode ter hoje na rede, né? Então, não sei se eu respondi, quis ser rápida. Bom, deixa eu só, Menezes, só antes, o Lino e aí depois o Menezes. Por favor, Lino. Você é 6 meses mais velho do que eu. Maria Alice, eu vou te fazer uma pergunta, quer dizer, eu vou te fazer algumas perguntas. A maior parte delas eu gostaria de ter feito com o professor Marcos Formiga, mas depois eu acabei preferindo outro tipo de comentário. Pode responder também, né? Bom, se ele quiser responder, com muito prazer ouvir. É o seguinte, então, uma primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: certamente, quer dizer, eu suponho que certamente haja pesquisa comparando o que se ganha e o que se perde quando você compara um curso presencial, digamos, à moda antiga, por exemplo, um curso de pedagogia presencial, igual eu fiz na década de 60, e um curso, digamos, 100% virtual, se isso é possível. Então, eu queria, assim, isso é um primeiro comentário, se você pudesse falar, se há pesquisas e o que essas pesquisas ensinam, assim, o que se ganha, o que se perde, é uma substituição para melhor em que pontos, assim, comparar, na verdade, esses dois sistemas, vamos dizer assim, de ensino. Agora, o outro comentário, que na verdade esse é o mais importante para mim, porque assim, eu suponho, porque assim, na cultura oral, que é a nossa mais antiga e mais eterna forma de relacionamento humano, que é a relação face a face, usando os 5 órgãos do sentido, e o 6º órgão, que é a consciência, a comunicação, a linguagem, o pensamento do outro, né? Então, que é o lamber, o tocar, o cheirar, o ouvir, o ver, etc. Quer dizer, as crianças, por exemplo, né, precisam desse contato face a face, usando os órgãos dos sentidos, e alguém que pensa, que apresenta a cultura, os hábitos, os valores, etc, etc. Bom, nesse sentido eu entendo o termo educação à distância, porque, de fato, os 2 órgãos sensoriais à distância que nós temos são os olhos e os ouvidos, né? O olho, ele é mediado pela luz, que aproxima, né, via luz, e o outro pelo ar ou pelo som, se você quiser. Mas os outros órgãos, por exemplo, o cheiro, o tato e o lamber, né, a boca, eles são órgãos de proximidade, porque se não entrar dentro, para falar desse jeito, você não tem acesso. Então, já na tecnologia virtual ou digital, que seja, de fato, mesmo que você tenha o touch, você tenha sistemas de troca cada vez mais sofisticados, de fato, os 2 órgãos à distância, que são o olho e o audiovisual, são preferenciais. Mas onde eu quero chegar com isso é o seguinte, né?
Neste sentido, né, eu estou falando isso para dizer assim, eu entendo vantagens quando você usa o sistema que valoriza os dois órgãos de distância, sobretudo, além do touch e da interação, obviamente, quando se trata de adultos, porque os adultos têm esses sistemas de intimidade, o cheiro e tal, como imagem mental, como recursos que já se internalizaram ou interiorizaram e que possibilitam, então, substituições. Então, a representação e a percepção ou a relação direta podem serem substituídas até com vantagem, muitas vezes. Mas no caso da criança pequena ou do jovem, ou mesmo da criança pequena, aí eu entendo mais o termo de educação flexível, né? Ou seja, você articular os dois sistemas, porque o mundo é assim hoje, mas não, digamos, usar um no lugar do outro. No caso da formação de professor, quem sabe, de novo eu estou pensando na comparação, né? Quer dizer, quando você está fazendo formação continuada de professor, como ele é um adulto, quem sabe você possa substituir para melhor órgãos que trabalham à distância e não exigem a proximidade. Mas no caso da criança, essa flexibilidade eu acho positiva, até porque nós somos do século XXI, as crianças, sobretudo, né? Mas, enfim, eu queria ver se o que a gente perde quando a gente prevalece dos órgãos do sentido, das relações diretas com o mundo, dois órgãos ou um sistema de trocas via representação e não relação direta, e o que você ganha, né, pensando no ser humano como um desenvolvimento integral, etc, etc. E uma última pergunta, Maria Alice, é assim, o que a gente tem hoje é uma mudança de escala, então, presencial é para poucos, até por conta de tudo isso que eu comentei, e o virtual pode ser para muitos, então é uma mudança de escala, ou é uma mudança de estrutura, ou seja, de qualidade de relação das pessoas entre si, com o mundo, etc. Não sei se eu fui claro nas colocações. Sim. Então, a primeira, se há pesquisa, sim. O Dilvo Ristoff, quando foi presidente do INEP, ele fez uma pesquisa a partir de resultados do ENAD. E lá ele viu que os resultados de alunos à distância, nos cursos comparados, que fizeram provas ao mesmo tempo, o resultado dos alunos à distância foi melhor. E eu tenho, pessoalmente, por exemplo, no caso da pedagogia, quando eu comecei a trabalhar com educação à distância lá nos anos de 99, 2000, quando foi implantada a educação à distância na universidade que eu estava, a coordenadora do curso de pedagogia, ela dava, porque naquela época o professor era o mesmo, ainda é, né? Então ele saía da sala de aula presencial, ele vinha para cá ser o virtual, né? Então eram duas salas separadas. Ela dizia assim que as alunas, né, da pedagogia, elas tinham um desenvolvimento de escrita muito melhor do que do presencial. Porque no online, você escreve para se comunicar. E se você não se comunica bem, o outro não entende bem. Na linguagem oral, de alguma maneira, se eu cometer erro de português, ou você vai entender o que eu estou falando. Mesmo que eu falar em, sei lá, tentar falar em alemão aqui, né? A gente vai tentar se entender. Mas na escrita, não. Então, esse foi um depoimento dessa coordenadora de pedagogia. Ela diz assim, ela, como professora da sala de aula presencial e da sala de aula virtual, ela diz, o desenvolvimento nos 4 anos de escrita, de intelectual dessas alunas à distância foram melhores do que do presencial. E o que eu percebi também, que eu busquei nos resultados do INEP, que são resultados do ENAD, por exemplo, uma universidade que oferece pedagogia presencial e à distância, se ela tem nota 5 no presencial, ela tem nota 5 na distância. Se ela tem nota 2 no presencial, ela tem nota 2 à distância. Ou seja, o que nos leva a crer que o importante é a instituição que oferece e não a modalidade. Você pode ter curso presencial de pedagogia muito ruim. Então, você pode ter à distância também muito ruim. Então, esta avaliação de qualidade, eu acho que depende muito mais da instituição que oferece, né? Então, essas são as pesquisas que eu fiz e que eu conheço que outras pessoas fizeram. Depois o Formiga, se quiser completar,
Tem microfone para o Formiga? Bom, e sobre os 5 sentidos que você estava falando. Então, se dentro dessa pesquisa que eu fiz, o que eu pude observar é que na formação de professor, o que é importante hoje é transformá-lo num sujeito digital, a melhor forma é por meio digital. E o que é importante na formação de professor no presencial e na distância? A relação com as crianças sempre vai ser presencial, imagino eu. Pelo menos não vejo nos próximos 20 anos essa relação mudar. Agora, a história do olho e do ouvido, por exemplo, eu tenho uma filha que mora fora hoje. Se não fosse o Skype, né, que eu olho e vejo e ouço, isso me aproxima dela, eu posso falar com ela diariamente, coisa que eu não poderia fazer tempos atrás. Então, acho que a tecnologia muitas vezes aproxima, né? Ela não distancia. E quantas vezes nós estamos num lugar, mas estamos longe, né? Então, a distância, como diz o Romero Tori, que é uma pessoa que eu gosto muito, é transacional, né? É a experiência da presença ou da ausência. E o que eu posso dizer é que na educação à distância, você praticamente tem um professor diariamente para você. E isso você não tem no presencial. Presencial você tem, toda segunda-feira você vai encontrar aquele professor, mas aquele professor não está disponível online. Só na outra segunda que você vai encontrar com ele de novo. E no modelo online, ele tem o professor diariamente. Ele pode mandar perguntar hoje, amanhã ele vai ter a resposta. Então, eu acho que individualiza o ensino e a aprendizagem. Substitui, eu acho que são coisas diferentes. Eu entendo que esse mundo digital tem muito a contribuir. Isso que eu estava dizendo, por exemplo, você consegue viajar pela Grécia Antiga, você consegue ver um órgão 3D, é melhor do que estudar química com giz e lousa. Porque eu estudei química assim, o professor desenhava na lousa os elementos químicos e as junções, etc. E foi assim que eu aprendi química. No meio digital, você consegue fazer isso por meio de simuladores. Então, usar este meio que hoje é possível da melhor forma possível, né? Assim, que é trazendo esses recursos. Por exemplo, uma escola pública, há um tempo atrás, eu estudei em escola pública, era assim que a gente aprendia química e física, com giz e lousa, né? Eu nunca entendi trigonometria na minha vida. Até eu ver, depois aqui no laboratório do CEPA, um professor de física desenvolver um objeto de aprendizagem que eu falei, mas é isso, né? Você simplifica muito a compreensão de muitos conceitos por meio de tecnologia. Então, eu acho que tem muito recurso, por isso que eu digo que um paradigma não é substituição do outro. Agora, o tocar no curso, na formação de professor. E eu vou contar um caso aqui também, que é do Possani, que vocês devem conhecer, que é o Cláudio Possani, aqui do IME. Ele é professor, ele coordena o curso de matemática lá conosco. Ele diz que, a partir do momento que ele passou a ser professor da Univesp, as aulas dele passaram a ser gravadas, e depois o comentário que o Nilson fez. É por isso que a gente está mudando as videoaulas. Não sei, são videoaulas completamente diferentes hoje, tá? Mas, enfim, as aulas dele ficaram disponíveis no YouTube. Os alunos da matemática perceberam isso. Um certo dia, chegaram na aula... Isso está na Folha de São Paulo, no encarte especial que saiu em setembro, ele fala sobre isso. Quando ele chegou na sala de aula, os alunos falaram assim, professor, se a gente assistisse suas aulas no YouTube e viesse fazer a prova, tudo bem? Aí, qual foi a reação dele? Qual seria a reação de vocês, se os alunos fizessem isso? Então, o que é possível pensar sobre isso, né? Pelo menos aqui o que é possível eu pensar. É uma nova geração que não quer se deslocar para assistir alguém falar. Então, é diferente da nossa geração que fica 4, 5, 8 horas sentado ouvindo. Eles não querem ouvir, porque eles querem parar, eles querem tomar água, querem ir ao banheiro, depois eles voltam, aquele professor continua falando. Não entendi bem, ele volta de novo. Porque, assim, fazer algo que seja passivo na sala de aula, então assim, veja só, ele vem lá de Santo André. Então ele vem de Santo André, vem à noite aqui assistir aula, né? Olha
a ideia. Então, ele vem para ficar numa posição assistindo alguém. Se eu tenho a videoaula, por que eu não posso assistir de casa? Né? Então, foi bem interessante porque mudou completamente o paradigma dele também em relação a isso. Ele falou, por que não? Então, assim, não é nada contra mim, nada contra a disciplina. E eu tenho, por exemplo, a história do meu filho, que você conhece bem, né? Que em física não ia de jeito nenhum. Ele começou a assistir às aulas dos professores americanos. Aí ele falava, mãe, aquele professor, sei lá, do MIT, ele dá aula de física muito melhor do que o meu professor na sala de aula. Eu consigo entender melhor o que ele ensina do que o meu professor na sala de aula. Então, a gente precisa... aula, se eu for por física quântica, eu tenho inúmeras videoaulas prontas. Umas melhores, outras piores. Né? Por isso que a gente fala muito da avaliação daquilo que está disponível. Mas que está disponível, está. E sobre EAD, escala. Eu acho que a EAD só faz sentido se for em escala. Porque a EAD para 2.000 alunos, na minha opinião, é melhor fechar. Porque para 2.000 alunos eu já tenho outras instituições que atendem. A educação à distância, ela é para atingir uma população que não está atendida pela educação presencial. E ela sempre foi, desde que ela foi criada no mundo, ela sempre foi uma política compensatória. Né? Então, ela continua entendo eu, nesse andar. Bom, agora o Menezes, depois... Aí, professor Ivone. Ulisses, meu primeiro comentário é com relação à educação à distância, do tipo assistir uma aula padrão à distância. Nós temos mais de um século de experiência de educação à distância presencial, porque uma aula expositiva com nenhum espaço para interação é educação à distância no pior sentido. O professor está lá, só que não dá para conversar com ele. E essas aulas que você tem 50 minutos de aula, vem mais outra, você não tem um momento de interação. E a interação entre os colegas também é praticamente proibida, é uma aula do cala-boca e escuta. Então, isso certamente não interessa, eu espero que a gente não reproduza isso. Agora, quando você mencionou a formação de professores a partir de tecnólogos e bacharéis, Ana Paula Souza, me lembra de uma questão que nós vamos viver muito em breve. A lei do novo ensino médio, ela já prevê uma modalidade de formação profissional. Não está escrito lá que coisa é. Eu acho que ninguém sabe ainda, mesmo porque as profissões hoje são efêmeras, há uma continuidade de profissões, nós não sabemos o que é. E se fala... não por acaso, no tal do notório saber. Agora, há uma preparação para esse professor. Eu acho que a coisa é mais complicada do que isso. Há um item na lei sobre a possibilidade de contratar sistemas para educação à distância, para o ensino médio. E se a gente pensa que um número muito expressivo de cidades brasileiras tem uma única escola, quando tem uma de ensino médio, e não consegue botar professor lá nem para as matérias regulares, eu acho que nós vamos estar diante dessa perspectiva. Então, são duas questões. Primeiro, que profissionais você pega para treiná-los para se tornar professor, para dar para eles um notório saber. Repete. Que profissionais? Que profissionais, sei lá, de propaganda, de serviço de saúde, diferentes profissionais que têm que estar em exercício. Quer dizer, o sujeito não vai dar uma aula sobre uma coisa que ele não esteja vivendo. Mesmo porque, como as profissões são muito ágeis nas suas transformações, pegar um cara que trabalhava numa coisa e virar eternamente professor dessa coisa, ele vai estar desatualizado num par de anos. Então, você teria que trabalhar com profissionais em exercício que complementassem o seu trabalho com a função de professor. E precisaria de uma formação para isso. Talvez também à distância. O que eu me pergunto é se nós não estamos... lembremos-nos da 5692, lei de 1971, de triste memória. Ela foi proposta, ela tinha precisamente objetivos paralelos a esse, nunca colou.
As escolas privadas fingiam que faziam isso, continuaram fazendo o propedêutico pré-universitário, e as escolas públicas nem fingiam. Tá certo? Então, pensando nas tecnologias modernas, pensando na modernidade e continuidade das profissões, não são mais essa e aquela, é um contínuo de profissões. Pensando na propaganda enganosa, que é aquele que o rapaz diz, agora eu estou feliz, eu sei o que eu quero fazer, se é que sabe, e como é que ele vai fazer essa escolha e como é que ele vai impor para a sua única escola no município que ele vai ter a formação profissional que ele escolheu. Isso tudo me parece, digamos, ruído publicitário e não proposta educativa por enquanto. Eu gosto da ideia de modificar o ensino médio, é um anacronismo. O nosso ensino médio e não funciona, ele está em crise, aliás, o Fundamental 2 também está em crise por conta da fratura disciplinar que se estabelece com uma dezena de disciplinas. Agora, eu estou te apresentando muitos problemas, eu sei, e estou transcendendo um pouco a sua fala, mas a pergunta é, diante desse panorama, que é caótico, de uma lei que decorreu de uma medida provisória que era tão ruim quanto ela, como é que nós podemos, a partir das novas disponibilidades que as tecnologias de comunicação e informação modernas trazem, tentar enquadrar isso e melhorar essa lei, melhorar essa proposta? Complexo, né? Rogério quer responder? O Rogério é o coordenador de ensino técnico no Centro Paula Souza, na modalidade à distância. Bom, sobre o ensino médio, acho que é interessante que, mesmo no ensino superior, que nós estávamos falando há pouco, a gente está anos-luz atrás de vários países, inclusive os latino-americanos, né? Então, hoje nós temos 13 disciplinas no currículo para 20 horas de aula. Então, é só fazer a conta e ver que não existe, né? E acho, de fato, que precisa ser feita uma reforma, na verdade, não é só no ensino médio, mas na educação básica toda, e ela se tornar muito mais eficaz, né? Porque a gente sabe que os alunos ficam 14 anos na escola e o professor mesmo aqui disse que mal sabem ler e escrever, e essa é uma realidade, né? 80% sai do ensino médio com níveis insuficientes de aprendizagem. Agora, sobre esses novos profissionais, e do profissional em exercício, principalmente na educação profissional, isso é importantíssimo, né? Que o professor ele seja o profissional de carreira e que ele traga a experiência para a formação profissional. Eu acho isso fundamental, né? Sobre essas tecnologias modernas, né, o que a gente estava falando aqui, e o marketing. Então, a gente sabe que muitas escolas privadas de ensino médio usam como marketing a própria tecnologia, né? Então, se você vai em algumas escolas, como eu visito algumas escolas, participo de um grupo de tecnologia educacional, as escolas são mirabolantes. Você entra num lugar que chama Câmara 360, todo lugar que você olha tem uma tecnologia nova, né? Então, não é a tecnologia pela tecnologia. Tanto que eu já conheci várias que eu disse, mas qual o ganho pedagógico que ela traz, né? Então, uma coisa é dizer, eu consigo fazer uma reação química pelo um simulador, é melhor do que por uma lousa com giz, mas, ao mesmo tempo, assim, tem muito recurso, muita coisa que não precisa, que ele excede qualquer ganho pedagógico, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que não, mas depois a gente conversa. Bom, agora essa última pergunta da professora Ivone, para depois, em seguida, a gente passar para o intervalo e vir para a palestra do professor Guilherme. Bom, a minha questão é que, realmente, educação, a gente deve ampliar todas as possibilidades. E a ensino à distância é uma grande condição. Se você me declarou que em alguns cursos, comparando o rendimento do curso à distância com aquele do presencial, deu o mesmo resultado, uma pergunta que eu tenho é assim, por que nós perdemos tempo fazendo vestibular? Porque realmente dá um tempo, um dinheiro, uma quantidade de esforço enorme,
que os nossos estudantes que querem para entrar na universidade fazem. E eu acredito muito que o exame vestibular não pode acabar. Você precisa, nas melhores universidades, ter os melhores estudantes, porque o Brasil, o país, precisa dos melhores técnicos, dos melhores artistas, dos melhores tecnólogos, assim por diante. Então, estender, eu acho muito legal. Mas a garantia da formação em macroescala pode até ser muito melhor até do que, por exemplo, eu tenho um tear mecânico, automático, ele me faz um tecido talvez com menos defeitinhos do que se eu for fazer um TA para tecer seda ou para tecer qualquer coisa. Então, temos que comparar o que nós queremos. Por exemplo, se eu quero um tecido para uso geral, o tear mecânico é o ideal. Agora, se eu quero uma coisa muito especial, como seria no caso da cultura, formar os pesquisadores, os líderes da ciência, etc., nós temos que ter ambientes que realmente propiciem essa formação. Então, a minha pergunta para você é exatamente essa. Será que nós podemos continuar tendo as profissões, dando certificados, sem ter alguma regularização através de exame de ordem, qualquer coisa, para garantir que, mesmo eles tendo feito o curso, eles estão aptos para exercer a profissão? Quer dizer, quantos cursos de direito tem no Brasil? Centenas de milhares. Acho que ensino à distância de curso de direito, nem sei se vai ter, mas talvez nem precise. Mas todos têm capacidade para ser juízes ou promotores, ou seja lá o que for, né, ou exercerem as atividades civis. Eu acredito que a OAB não vai acabar com o exame da ordem, porque ela quer garantir essa qualidade. Então, a minha pergunta é essa: será que a massificação garante qualidade? Ou nós temos que fazer alguma coisa a mais para até fazer a massificação, mas depois garantir qualidade de alguma outra forma? O que eu posso dizer é que, assim, cada instituição tem a sua identidade. Então, se a gente for dizer que a USP, a Unesp e a Unicamp, elas são os ícones de pesquisa do Brasil, elas devem continuar assim, não tenho a menor dúvida, né? Ela precisa das melhores cabeças, mas eu acho que são identidades diferentes. No caso da Univesp, ela é focada no ensino e muito menos na pesquisa. E eu acho que elas têm objetivos diferentes, e público-alvo também diferente. Então, você viu que o público-alvo que eu atinjo não é o mesmo aluno da USP. Apesar de eu ter ex-alunos da USP, da Unesp e da Unicamp, eu tenho vários ex-alunos no sentido, são formados aqui em algum curso e estão fazendo um novo curso lá. Eu tenho vários, esses dos 50% que já têm formação de nível superior, vários são oriundos da USP. Mas eu acho que são tarefas sociais diferentes. E se nós formos também comparar essas três que a gente pode considerar as melhores do país, né? Uma das 3 melhores do país, com outras instituições de outros países, também elas ficam muito aquém em termos de pesquisa e principalmente de patentes. Nós somos muito pobres nisso, né? Então, eu acho que a USP, a Unesp, a Unicamp e outras universidades que são ícones de pesquisa têm que continuar a sê-lo. Agora, quanto à massificação, né, eu acho que ela já está trazendo nela um modo pejorativo de lidar, né? Eu acho que a qualidade ela já tem sido pesquisada e os números estão dizendo que tanto faz a modalidade que você estuda, o resultado pode ser o mesmo, né? Então, a gente pode dizer que esses grandes grupos educacionais ou grandes universidades, etc., pode estar formando ou qualificando tão mal ou pior do que na educação à distância. Então, não acho que seja uma questão de quantidade. E eu estou olhando muito as instituições no exterior que tem. Por exemplo, a Aberta de Portugal vai fazer 50 anos o ano que vem. Ela tem 250 mil alunos e totalmente online. A UNED, ela tem 450 mil alunos
ela tem quase 80 anos e eu não acho que é considerada de baixa qualidade. A Open University, ela é open, né, assim como o nome diz, e ela é sempre considerada uma das 3 melhores universidades de UK, né, da Inglaterra. E ela é totalmente online. Então, ela já passou por lá mais de 2 milhões de alunos. Tem uma universidade na Índia, chama Indira Gandhi, ela tem 2 milhões de alunos. Então, significa que, eu acho que são funções diferentes e ser online, ou ser à distância, ou ser flexível, não diz que ela é melhor ou pior do que uma presencial, né? Então, de novo, se essas instituições elas têm entre 50 e 100 anos, e elas são totalmente online, totalmente à distância, e elas têm esse número de alunos, eu posso dizer que elas são de baixa qualidade? Eu tenho como afirmar isso só porque elas são online e são para grande quantidade de aluno? Isso quer dizer que é um ensino massificado? Eu volto a pergunta para vocês, né? Ok, bom. Pessoal, a gente vai então dar uma paradinha para um café. Todo mundo está convidado a voltar agora. A referência à Universidade Aberta de Londres, ela foi feita em vários momentos, mas tem um pormenor que é ímpar na Universidade Aberta e que é, para mim, a razão de ela ser tão boa há 50 anos ou hoje, né? É o material. Né? O Bossene, por exemplo, está dando curso de cálculo aqui. Você já viu o curso de cálculo da Universidade Aberta de Londres? São 2 volumes, é maravilhoso. É escrito assim, 40 anos. Repetir a pergunta que não ouvi. Eu estou falando é que as referências à Universidade Aberta de Londres são justas, é realmente fantástica. Eu estou com elas e tenho o material delas, né? De tão bom que é, não é? É um material, assim, a distância do professor é compensada amplamente pela produção do material. Assim, não é um autor, são 20, né? Um cuidado e uma ordem, uma organização na apresentação dos assuntos, que é o que justifica a qualidade do material, né? Nós aqui ainda estamos nos cursos à distância sem saber direito qual é o papel do professor, qual é o papel do material, né? Há experiências interessantes, mas grosso modo, nós não sabemos o que fazer com o aluno à distância, né? Então, por isso que, acho que até na minha apresentação eu disse, eu entendo que eu tenho o melhor material porque eu tenho os melhores professores das melhores universidades. Agora, das melhores universidades brasileiras. Não, mas não é por aí, viu? Não é por aí. Aí é que é a síndrome de Belchior, né? Eu sou amigo do Sayane, sei que ele é um excelente professor. Na sala de aula, diante dos alunos, não é? Assisto de vez em quando as aulas da Univesp, tenho interesse, e vejo que ali é que está a síndrome do Belchior, né? Naquelas aulas. É cópia do que você faz na sala. Cópia do que você... Só troca o quadro negro por uma tela, não é, virtual. Era assim, Procura agora, procura no YouTube História da Matemática. Não, aí vê não é uma questão da gente assim, fulanizar, não é nome de pessoa. Eu estou falando que cópia de uma aula normal. Sem dúvida. E aí é que está, a gente tem muito recurso com o EAD, né? Sobre a avaliação, que foi o tema até presente na fala do Formiga, eu participo dessa experiência e tenho aula assim, para dar nesses cursos de pós-graduação à distância, né? E uma exigência comum é que a avaliação você entregue antes. Isso é maravilhoso. Dá um trabalho danado, mas quando você está dando aula, você está preocupado assim, ó, putz, eu pus isso na avaliação, será que... E você passa primeiro para formular a prova, você pensa no curso inteiro, e depois quando está dando a aula, você tem foco, não é? Agora, isso não é geral. Em geral, as provas são testes muito simplesinhos, não é? E daí o resultado ser sempre bom. Então, a gente está falando de avaliação do ENAD, né?
Então, não é a prova, testezinho fácil. Que é uma avaliação externa. E só para completar aqui, a gente entende que a gente tem um material bom, porque a gente tem os melhores professores, as melhores universidades do Brasil. Agora, ontem eu estava conversando com um médico, que ele disse que os alunos dele foram fazer pós-graduação, né, nas universidades estrangeiras, principalmente nos Estados Unidos. Aí ele disse assim, lá eles têm aula com os Nobel, com o prêmio Nobel, na sala de aula. Então, é diferente. Aqui nenhum Nobel ganhamos. E quando a gente diz assim, o cara é super craque, mega blaster, também não dá aula, né? Então, o que eu posso dizer assim, é o que a gente tem. O que a gente tem é isso. E eu acho que a gente tem o melhor que a gente tem, né? Que é o possível. Oi. Você. Tem que ir aonde o povo está. Maria Alice, a Univesp hoje e as escolas de educação à distância boas, que existem sim particulares e públicas. Acho que houve. Só queria dizer que, assim, parabenizar a professora Maria Alice. Eu nem quis entrar um pouco, porque meu doutorado também foi nessa área em 2002, e naquela época as pessoas diziam para mim também, aqui nessa USP mesmo, né? Olha, você sabe que essa educação à distância é só daqui para uns 20 anos. Estou chegando aos 20 anos e ainda estão discutindo se a gente ainda vai sensibilizar para a educação à distância. Então, como disse aí o poeta, né? O povo tem que o poeta tem que ir aonde o povo está, a Alice está levando a educação aonde o aluno está, seja lá onde ele estiver. É isso também que a educação à distância faz. Então, acho que tem ainda muitas coisinhas, mas eu já percebo que o preconceito já começa a diminuir, como todos os outros preconceitos, né, Maria Alice? A gente está virando uma sociedade melhor. Ok, obrigado a todos aí. Acho que a polêmica foi muito importante aí. Eu acho que é um assunto que demanda exatamente bastante discussão. Mas vamos ver se a gente toma um café para acalmar os nervos de todo mundo aí.